Você ouve agora Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho. Amado ouvinte, vou voltar a um tema que eu considero relevante diante de alguns fatos ocorridos nos últimos dias. Quero falar de homofobia. Amados, eu quero deixar bem claro o posicionamento correto do bom cristão, do bom crente em relação a esse assunto. Primeiro, existe uma questão legal que eu já enfatizei em programas anteriores. A pessoa tem todo o direito de fazer a opção sexual que achar que tem que fazer. A pessoa tem essa liberdade. Se a pessoa opta em ser homossexual, bissexual, é uma escolha. Ela está exercendo o seu direito. A lei permite isso. Isso não é contrário à lei. Nós não temos nada contra o homossexual. Nós, inclusive, temos recebido pessoas nessa condição em nossos gabinetes. E temos buscado, como igreja, ajudar da melhor maneira possível. Não só em relação ao assunto em específico, mas em questões também sociais. Porque também existem pessoas nessa condição em situação de perigo social. Então nós cristãos temos que deixar claro essa posição, porque existe uma distorção na imprensa sobre esse assunto, de que nós somos homofóbicos, de que nós somos contrários aos homossexuais. E eu vou relatar um testemunho que eu acho que enfatiza muito bem isso. Nós fomos informados por um irmão que visitou o Hospital de Doenças Tropicais, que é o hospital em Goiânia de referência para o tratamento da AIDS. E visitando esse hospital, ele observou que na maioria dos quartos de pacientes terminais vítimas de AIDS, na maioria jovens com 17, 18, 20 anos, é muito triste ver isso. Quer dizer, a destruição que essa doença causa, né? Somente entre os jovens. Os jovens estavam sozinhos. Não havia uma mãe, não havia um irmão, um pai, nenhum parente presente. E quando ele identificava uma pessoa no quarto, era um pastor, um diácono, um presbítero evangélico. Então nós que somos taxados de homofóbicos, é que vamos segurar na mão do homossexual, do travesti, que está morrendo de AIDS no HDT. Isso ninguém conta. Nós é que somos as últimas pessoas que eles veem antes de morrer. Então nós não temos nada contra o homossexual. Nós queremos ajudar, a servir a todos. Agora, o que nós condenamos? Nós condenamos que esse movimento quase nazista, que a gente chama de gaysista, esse movimento gay nazista, que não são de todos homossexuais, mas de uma parcela deles, felizmente, tente tratar a questão como uma questão politizada. Ou seja, querem criar uma elite, que seria a elite homossexual, que teria privilégio em concurso público, teria privilégio em vestibulares, teria privilégio de cotas de emprego, como se ela se colocasse acima das demais pessoas. Isso é um absurdo, inclusive no aspecto moral. Também é um absurdo no aspecto jurídico. Você não pode tratar pessoas na mesma condição de forma desigual. Você não pode. Essas pessoas em nada estão incapacitadas. Homossexualidade não é doença. Não faz sentido criar-se privilégios por conta da condição sexual daquela pessoa. Portanto, isso não é homofobia. E, infelizmente, a imprensa tem distorcido essa discussão, criado expressões, criado palavras que não condizem com a verdade, não traduzem a verdade. Nós, crentes, nós cristãos, não somos inimigos dos homossexuais. Agora, o que nós não admitimos como cidadãos, muito antes de sermos cristãos, mas como cidadãos, é que se cria uma elite privilegiada simplesmente pela opção sexual da pessoa. Isso é inaceitável, inclusive no aspecto jurídico, porque fere o princípio da isonomia, você não fere o princípio da igualdade. Você não pode ter, por exemplo, duas famílias carentes, porque uma é homossexual, outra é heterossexual, recebendo os privilégios sociais, os benefícios sociais. Uma recebe primeiro porque é homossexual e a outra não recebe porque é heterossexual. Isso está errado. São pessoas na mesma condição social, precisam ser tratadas da mesma forma. É contra isso que nós lutamos, é isso que nós combatemos. E muitas vezes a imprensa distorce e traz a questão para o lado pessoal. E não é nada disso.
Então é importante fazer esse esclarecimento em relação à homofobia. E que Deus realmente nos dê graça em relação a um tema tão delicado e tão polêmico. Você ouviu Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho.